Olá, amigas, olá, amigos. Sejam bem-vindos à nossa continuidade na pós-graduação em Direito Médico. Eu sou o professor Marcelo Timbó e, primeiramente, eu já queria agradecer a meu irmão Alessandro Timbó pelo convite, ele que coordena essa pós maravilhosa. Muito obrigado, meu irmão. Vocês não estão vendo um Alessandro de barba ou de cabelo um pouco maior. Somos gêmeos, né, univitelinos, e eu sou Marcelo Timbó, professor de Direito Civil e de Direito Ambiental, e ele me honrou com esse convite para dar algumas aulas aqui sobre contratos relacionados ao direito médico. Desde já, eu queria deixar aqui indicado para vocês meu livro Introdução ao Estudo dos Contratos. É um livro com edição esgotada, graças a Deus, mas ele está disponível aí na biblioteca de vocês, da UXAL, para quem quiser consultar. Tem algumas regras, alguns tópicos muito interessantes em relação aos contratos, de um modo geral. Eu também trato de alguns contratos específicos, típicos do Código Civil nesse livro, mas essa abordagem sobre contratos de tratamento, alguns contratos específicos de tratamento, especialmente os de reprodução assistida, que é o que nós vamos ver nessas aulas, você só vê aqui na nossa pós, tá bom? Então vamos lá, iniciar nossa aula. Está aí na tela para vocês, pós-graduação em Direito Médico. A gente vai começar com um contrato de cessão de útero. Contrato de cessão de útero, ou o famoso barriga de aluguel. Está aí uma breve apresentação, né? Um breve currículo. Sou mestre em Direito na UFBA, foi onde eu me formei, advogado, e professor de Direito Civil, Ambiental e Propriedade Intelectual, membro de algumas comissões da OAB Bahia, e por aí vai. Tá bom? Vamos adiante. Contratos atípicos de direito médico, cessão de útero. Amigos, por que eu já chamo a atenção para o fato desses contratos serem contratos atípicos? Relembrando um conceito básico para vocês de classificação dos contratos, lá de teoria geral dos contratos. Quando a gente fala em contrato típico, a gente está se referindo àquele contrato que tem regulamentação específica no Código Civil. Então, aquele código que já foi regulamentado no nosso código, ou então tem uma lei específica tratando sobre uma lei em sentido estrito, né, uma lei ordinária, tratando daquela espécie contratual, aí nós chamamos de contrato típicos. Alguns doutrinadores entendem que contrato típico são apenas aqueles que estão no próprio Código Civil. Mas existem contratos que, apesar de existirem no mundo real, eles não têm ainda uma regulamentação específica no próprio Código Civil. Este é o caso do nosso contrato de cessão de útero. Aliás, a maioria dos contratos de reprodução assistida, eles não têm uma regulamentação através de uma lei ordinária. Então, por isso a gente chama de contrato atípico. Então, nós estamos diante, quando a gente fala em barriga de aluguel, em cessão de útero, nós estamos diante de um contrato atípico por este motivo de direito médico. Beleza? Qual é a ideia da cessão de útero e dos outros contratos que a gente vai tratar aqui ao longo dessas duas aulas? A ideia é possibilitar um auxílio à reprodução humana. Regra geral, a reprodução humana se dá de forma sexuada, né? Através das relações sexuais. Mas, em algumas circunstâncias, ou as pessoas são impossibilitadas de ter esse filho ou esta criança por razões naturais ou por escolha própria, as pessoas optam por se fazer valer de técnicas de reprodução assistida. E esse serviço que é prestado, ele é prestado através de um contrato. É realizado um pacto, um acordo entre aqueles interessados na reprodução assistida e a clínica que realiza esse tipo de reprodução para atingirem um fim específico, que é a geração de uma prole por um método não convencional. O método convencional é o método sexuado, e esses métodos que nós vamos estudar aqui
são os métodos não convencionais de reprodução. Então, a reprodução humana, ela é, regra geral, sexuada, mas também ela pode ser a chamada reprodução assistida. Reprodução assistida é o nosso caso aqui do contrato de cessão de útero. Beleza? Quais são as questões mais relevantes em relação a esses pactos de reprodução assistida? São várias, são inúmeras questões relevantes, mas as mais importantes, digamos assim, são, primeiro, a responsabilidade do médico, a responsabilidade aí em sentido amplo, né, civil, administrativa e penal. Então, quais são as consequências para o profissional de saúde em relação a esse tipo de serviço, esse tipo de contratação? Também outra questão relevante é a que diz respeito ao exercício da autonomia privada e disposição do próprio corpo ou partes dele. Então, nós vamos estar lidando diretamente com direitos da personalidade, especificamente a disposição do próprio corpo, no caso aí do contrato de cessão de útero, e ele diz respeito muito, né, especialmente em relação ao pleno exercício da autonomia privada. A gente sabe que a nossa autonomia privada, ela, regra geral, pode ser exercitada do modo mais amplo possível, desde que não prejudique terceiros, mas, em alguns casos, há restrição normativa, a restrição do ordenamento em relação ao exercício da sua própria autonomia privada. Então, os limites desta autonomia privada dizem respeito aí diretamente ao contrato de cessão de útero. Também outra questão relevante é o chamado Estatuto Jurídico dos Não Nascidos. Algumas pessoas chamam de coisificação da pessoa humana. Quando se utiliza essa expressão coisificação da pessoa humana, nós estamos fazendo referência ao Estatuto Jurídico dos Não Nascidos. O que quer dizer isso, de um modo geral? Quer dizer que os não nascidos, eles também já têm alguns direitos garantidos ou ao menos reservados pelo nosso ordenamento. Lembre-se que, né, a personalidade jurídica, ela começa com o nascimento com vida, mas alguns direitos já estão reservados pelo que diz o nosso Código Civil no artigo 2º. Então, o nascituro, aquele ente já concebido, mas de vida intrauterina, ou seja, que ainda não nasceu, esse ente já tem alguns direitos garantidos, especialmente os direitos relacionados às garantias ligadas aos direitos da personalidade. Então, esse nascituro já tem direito a alimentos, por exemplo, esse nascituro já tem direito à integridade física, estabelecer qual o limite inicial desses direitos do nascituro é uma das grandes questões, talvez uma das questões mais polêmicas do direito civil, é estabelecer esse marco inicial a partir de quando o nascituro, de fato, começa a ter direito a poder gozar destes direitos da personalidade, antes de ter nascido. Então, existem algumas teorias, teoria concepcionista, ela prega que a partir da concepção esses direitos ligados à personalidade do nascituro já estariam reservados. A teoria natalista é uma teoria mais tradicional, adotada claramente pelo Código Civil anterior de 1916, que, ao contrário da concepcionista, a teoria natalista, ela afirma que a personalidade só inicia de fato com o nascimento com vida. Nós temos algumas teorias intermediárias, mas essa é uma grande polêmica. Até hoje a gente não tem um consenso sobre isso, mas o fato é que o nascituro, ele possui alguns direitos, inclusive legalmente previstos. A Lei de Alimentos, por exemplo, prevê expressamente a possibilidade de se requerer alimentos para o ente que ainda não nasceu. Então, é claro, está evidente para a gente que no nosso ordenamento o nascituro tem sim proteção, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso mais na frente, sobre o Estatuto Jurídico dos Não Nascidos. Outra questão relevante é em relação à filiação, né? Como é que funciona a filiação? Este ente que surgiu de um contrato de barriga de aluguel de cessão de útero, ele é um filho da mãe que pariu ele,
que geriu no seu ventre ou da mãe contratante. Então, é uma questão relevante. Também outra questão relevante é a questão do sexismo, ou seja, a escolha do sexo da criança por nascer. É possível fazer esse tipo de escolha? Não é possível? Os limites da bioética aí autorizam esse tipo de escolha ou não? E, por fim, outra questão relevante aí é o fato de pessoas férteis se valerem das técnicas de reprodução assistida. Por exemplo, solteiros, casais de pessoas do mesmo sexo. Então, a princípio, quando surgiram essas regras de reprodução assistida, elas eram voltadas especialmente para aquelas pessoas que, por algum motivo natural, por infertilidade, por exemplo, não podiam gerar naturalmente seus filhos. Mas, com a evolução das relações humanas, algumas pessoas que, a princípio, não tinham problema reprodutivo, ou seja, poderiam gerar seus filhos, mas por algumas escolhas pessoais, elas preferem se valer da reprodução assistida, mesmo podendo gerar naturalmente os seus filhos. Então, essa é outra questão relevante no que toca aos contratos de reprodução assistida e aqui no nosso caso em especial ao contrato de cessão de útero. Beleza? Olha só, um grande problema que a gente enfrenta em relação ao contrato de cessão de útero é o fato de haver insuficiência da intervenção estatal sobre o tema. O Estado, ele, em alguns ordenamentos, como aqui no Brasil, ele ainda que dá as costas para esse tema do ponto de vista legislativo. Nós não temos uma legislação específica, o que, no caso específico, acaba trazendo algumas consequências negativas. Se a gente tivesse uma normatização mais específica, como em alguns países da Europa, alguns eventuais problemas em relação a esse tipo de contrato poderiam ser mais facilmente resolvidos. Então, a gente nota que, no caso do Brasil, há de fato uma insuficiência de intervenção estatal sobre o tema no que toca o ponto da normatização. A gente tem alguns projetos de lei no Congresso tramitando há alguns anos, eu vou falar rapidamente deles mais no final dessa aula, mas o fato é que não há ainda uma lei aprovada sobre este tipo de tratamento, esse tipo de contrato, que são os contratos de reprodução assistida. Quais são as possíveis causas da insuficiência de normatização sobre o tema? Eu elenquei algumas aqui para vocês, mas em especial duas causas. Primeira causa são os altos custos dos tratamentos. Pelo fato desses tratamentos serem muito caros na vida real, eles acabam dizendo respeito a uma pequena parcela da população que pode pagar por esses tratamentos. Então, os altos custos desse tratamento de reprodução assistida, eles acabam atingindo pequena parcela da população que detém poder econômico suficiente para satisfazer tais desejos reprodutivos com auxílio de técnica médica. Então, se um problema ele está restrito a uma pequena parcela da população, naturalmente o poder legislativo ele vai deixando esse tema para depois. Ele vai dando preferência para os temas que dizem respeito a toda a coletividade ou a maioria das pessoas em um determinado ordenamento e vai deixando de lado essas questões que dizem respeito a apenas uma parcela pequena da população. Agora, esse é um contrassenso em termos, pois é justamente o fato de não haver normatização que pode tornar com que este tratamento fique reservado a uma pequena parcela da população. Em alguns países, esse tipo de intervenção, esses contratos de reprodução assistida, eles são fornecidos, em alguns casos, até pelo próprio sistema público de saúde. Então, se houvesse uma normatização sobre o tema, tratando disso, talvez até esse cenário mudasse. E outra possível causa desse descaso normativo, vamos dizer assim, com os contratos de reprodução assistida, é o fato de haver, sem sombra de dúvida, uma grande influência religiosa.
há sobre esse tema uma grande influência religiosa. E apenas como exemplo, eu trago aqui para vocês a instrução Donum Vitae, ou seja, o dom da vida, de 1987, emitida pelo Papa João Paulo II. Essa instrução, o dom da vida, foi uma instrução dirigida a todas as filiais da Igreja Católica, vamos dizer assim, e o Brasil, na época, especialmente, era um país predominantemente católico. Hoje eu não sei mais como está esse cenário, mas ainda tem um peso muito grande a religião católica. E o Papa João Paulo II, ele, em 87, ele emitiu essa instrução Donum Vitae, dizendo que rejeitava as técnicas de fertilização medicamente assistida. O que o Papa quis dizer com isso? Ele dizia que eram imprescindíveis as relações sexuais para a gestação. Ele não aceitava, com a instrução Dom da Vida, o Papa João Paulo II, ele disse: nós não aceitamos técnicas de reprodução assistida. O caminho para quem tem algum problema de infertilidade é a adoção. Então, esse tipo de instrução normativa influencia nos ordenamentos? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, se o Papa ele se coloca contrário a um tipo de tratamento ou um tipo de atuação, esse tipo de atuação ele fica sem sombra de dúvida, com alguma dificuldade de seguir adiante. Agora, há um contrassenso ou uma espécie de contradição da Igreja Católica, porque a própria Bíblia, ela, em passagem do Velho Testamento, já fazia referência às mães por substituição. Então, a Bíblia ela descreve com minúcias, lá em Gênesis 33, a solução do problema, quando alguém tem algum problema de reprodução, através da colaboração de uma outra mulher, que não era a esposa de Jacó, para dar à luz ao filho de Jacó. Então, na própria Bíblia, a gente já tem referência à barriga de aluguel. É o que está lá em Gênesis 33, que diz: então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Então, está vendo aí a própria Bíblia, numa passagem do Velho Testamento, falando sobre a possibilidade de uma reprodução assistida. Bila, que seria uma serva, aí a expressão utilizada na Bíblia, né, da esposa de Jacó, ela serviria para gerar o filho de Jacó com a sua esposa. Então, a influência religiosa, de um modo geral, existe. Eu não quero aqui discutir se está certo ou não o entendimento religioso de determinada religião. É só o levantamento de pontos que influenciam no fato da gente não ter ainda uma normatização específica, tá bom? Então, fiquem atentos aí a este ponto interessante. Beleza. Seção de útero. Qual era, então, o cenário ideal? O ideal seria que o legislador ordinário disciplinasse o que a Itália denomina de direito à procriação consciente e voluntária. Então, il diritto alla procreazione consciente e voluntária é o que está previsto no artigo 1º da Lei 194 de 1978, olha só, 1978, quando a gente aqui no Brasil estava ainda legislando sobre o divórcio, né? Nossa lei do divórcio foi de 77. A Itália, que é o país eminentemente católico, já previa desde 78 a possibilidade do direito à procriação consciente e voluntária, ou seja, a mulher poder se autodeterminar em relação ao seu corpo no que toca à reprodução. Então, o ideal é que no Brasil nós tivéssemos também uma lei específica que regulasse o direito à procriação. Neste diploma normativo italiano, disciplina-se a interrupção voluntária da gravidez, o que simboliza a compreensão por parte do legislador do poder de autodeterminação da mulher a respeito, e o respeito à escolha individual por ela feita.
Isso é um tema muito polêmico, isso é um tema que recentemente veio à tona com o infeliz acontecimento de uma menina de 10 anos que foi estuprada e, enfim, engravidou, e quando ela foi fazer o aborto, a tentativa dela de fazer o aborto, legalmente previsto, né, porque essa hipótese está prevista no próprio Código Penal, quando uma mulher sofre um aborto e esse aborto, perdão, sofre um estupro e esse estupro gera uma gestação não desejada, obviamente, ela tem direito à interrupção dessa gravidez, previsto no próprio Código Penal. Mas isso criou uma celeuma muito grande. Alguns religiosos foram à porta do hospital onde essa menor faria esse procedimento de aborto, e para protestar contra, que queriam que a menina levasse a gravidez até o fim. Uma situação, na minha opinião, absurda. Mas vejam como esse tema é polêmico e vejam como esse tema ele é um tema controverso, tá bom? Então, eu estou gravando essa aula agora aqui em agosto, né, de 2020. Então, é um momento ainda no Brasil, agosto de 2020, imagine, nós estamos ainda com algumas dificuldades em relação a questões que envolvem o poder de autodeterminação da mulher, respeito à escolha individual feita por ela, tá bom? É uma questão polêmica, é uma das questões mais difíceis em relação ao exercício da autonomia privada e ligadas ao exercício não só da autonomia privada, mas a dignidade da pessoa humana, né? A escolha de viver uma vida digna é uma escolha que diz respeito à própria pessoa. A gente entendia a dignidade da pessoa humana até certo tempo atrás como um conceito objetivo, ou seja, a sociedade iria construir um padrão, um conceito padrão do que é viver em dignidade, e a população, de um modo geral, ela deveria seguir aquele padrão. Viver em dignidade seria, até um tempo atrás, viver de acordo com o que a sociedade, de um modo geral, entendesse como vida digna. Então, só seria digna, dando um exemplo aqui, crasso, um exemplo raso, só seria digna aquela pessoa que se casasse e tivesse 2 filhos e um cachorro e tal. Então, quem escolhesse não se casar na vida não teria uma vida digna, pois estaria fora daquele padrão objetivo selecionado pela sociedade. Esse conceito evoluiu e nós hoje temos um conceito de dignidade da pessoa humana subjetivo, ou seja, esse conceito da dignidade da pessoa humana, o que seja viver em dignidade, é um conceito que a própria pessoa vai preencher. A própria pessoa tem o direito de escolher o que é viver em dignidade. Então, viver em dignidade é não se casar, para mim, é viver em união estável, é não ter filhos, é ter 3 filhos, enfim, me relacionar ou viver com uma pessoa do mesmo sexo. Então, essa escolha, ela cabe à própria pessoa. Então, sobre essa lente da dignidade da pessoa humana, nesse viés subjetivo, que é a perspectiva de que dignidade da pessoa humana é o respeito ao que o outro entende por ser digno, sobre esse viés é que nós temos que solucionar essas questões complexas da nossa sociedade, como, por exemplo, discriminação ou não do uso das drogas, como, por exemplo, autointervenções no nosso próprio corpo, enfim, são muitas questões. E a questão mais polêmica dessas todas, sem sombra de dúvidas, é a questão relativa à possibilidade da interrupção da gravidez ou não. Porque, além do próprio exercício da dignidade referente ao seu próprio corpo, há, em algum momento, sem sombra de dúvidas, os interesses de uma figura, um ente que ainda não nasceu, né? Um ente já concebido e que ainda não nasceu. Então, equilibrar esses dois, a dignidade desses 2 seres, o exercício dessa dignidade que é, né, o grande X da questão em relação a esta polêmica do aborto. Não é fácil, mas eu tenho algumas posições particulares. Por exemplo, eu acho que quando houvesse alguma votação em uma casa legislativa sobre a possibilidade do exercício da dignidade em relação ao próprio corpo da mulher, na minha opinião, eu acho que só deveriam votar as mulheres, as congressistas mulheres.
porque eu acho até hipócrita ou forçado homens, por exemplo, querer dar opinião sobre um fato que vai atingir especialmente as mulheres ou praticamente as mulheres. A vida que vai ser modificada a partir do nascimento de uma criança é a vida feminina, sem sombra de dúvidas. Ela que gere, ela que amamenta, ela que tem aquela relação com o filho muito intrínseca, né? É diferente da do pai, sem sombra de dúvidas. Então, uma votação sobre algo que diz respeito praticamente apenas às mulheres, na minha opinião, eu acho que as mulheres que deveriam decidir. Mas isso é uma opinião minha, isso é uma opinião que eu sei que muita gente não concorda com isso, mas o meu entendimento é esse. Como a dignidade hoje é um respeito ao que o outro entende por ser digno, esse outro que deve dizer o que é viver ou não em dignidade, tá bom? Contrato de barriga de aluguel ou cessão de útero. Olha os nomes aí que a gente utiliza, ó. Cessão temporária de útero, barriga de aluguel, maternidade por substituição, gestação de substituição, gestação por outrem, doação temporária de útero. Essa é uma das que eu menos gosto, né? Doação de útero, porque você não vai doar o útero. O útero ele vai ser cedido. O contrato de doação é aquele que você transfere a propriedade de um bem para outra pessoa. Você não está transferindo propriedade do seu útero à pessoa que participa de uma barriga de aluguel. Mas está aí, doação temporária de útero, útero subrogado, ou ainda surrogate mother, né? Para os ingleses, surrogate mother, que é mãe por subrogação para os ingleses. Aqui são todos sinônimos, tá bom? Cessão de útero, para mim, é o mais adequado, mas barriga de aluguel é uma expressão que se tornou bastante popular, especialmente depois de uma novela que a gente teve aqui na Globo sobre isso. Beleza, qual é o pressuposto biológico do contrato de barriga de aluguel? A justificativa é que, por diversas razões clínicas, a mulher pode não possuir condições de gerar o próprio filho em seu útero. Uma alternativa para a realização do desejo de ter filhos é delegar para outra mulher a função da gestação ou de gestação, o sonho de ter filhos com sua carga genética. Então, as pessoas elas não querem adotar uma criança, que é outro ato nobilíssimo, pois elas gostariam de, apesar de não ter fertilidade ou condições para gerar naturalmente seu filho, essas pessoas gostariam de ter um filho com sua própria carga genética. Então, a justificativa do contrato de barriga de aluguel é essa aí. E esse tema ganhou especial relevância após as ADI número 4277 do Distrito Federal e a DPF 132 do Rio de Janeiro, em que o STF, em 2011, reconheceu a união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Então, amigos, aí o julgamento dessas duas ações acabou promovendo uma verdadeira mutação constitucional. A Constituição, que prevê como entidade familiar a união entre homem e mulher, expressamente diz isso. O STF, realizando o que a gente chama de mutação constitucional, uma mudança do entendimento do sentido da norma constitucional, sem alteração do texto, isso aqui é mutação constitucional, o STF previu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo constituírem família. Na verdade, reconheceu, né, que isso já existia, foi apenas reconhecido como entidade familiar a união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante para toda a administração pública. Então, está aí mais um motivo para a gente regulamentar este tipo de contrato, pois ganhou, né, uma relevância especial após o julgamento dessas duas ações. Algumas notas importantes sobre as entidades familiares constituídas por pessoas do mesmo sexo. O RESP 183-378 do Rio Grande do Sul, 2011, garantiu às pessoas do mesmo sexo o direito ao casamento civil. O provimento número 52 da Corregedoria Nacional de Justiça, quando era a corregedora a ministra Nancy Andrighi, uma das maiores juristas, na minha opinião, do país, em 2016, essa brilhante ministra
expediu esse provimento, prevendo a possibilidade do assentamento de nascimento de filhos havidos por técnicas de reprodução assistida, independentemente de prévia autorização judicial. Um grande marco, pois até então, para se ver reconhecido a filiação através de uma técnica de reprodução assistida, os interessados tinham que recorrer necessariamente ao Poder Judiciário. A partir deste provimento, que estabeleceu algumas condições, que a gente vai falar daqui a pouco sobre essas condições, foi possível extrajudicialmente, ou seja, independentemente de prévia autorização judicial, reconhecer a filiação de um filho havido por técnica de reprodução assistida, tá bom? Então, a gente vai falar sobre esses requisitos daqui a pouquinho. Qual é o conceito de contrato de barriga de aluguel? Conceito de contrato de barriga de aluguel, vamos para ele lá. O contrato de barriga de aluguel é um acordo através do qual uma terceira pessoa, mãe substituta, acorda em passar pelo processo de gestação derivada de fertilização homóloga ou heteróloga, assumindo o compromisso de, quando nascituro nascer, entregá-lo à solicitante, paciente biologicamente impossibilitada de gestar ou levar a gravidez até o final, ou que, por algum motivo pessoal, deseja a contratação da cessão de útero. Então, é o acordo, é o pacto através do qual uma terceira pessoa, chamada mãe substituta, ela cede o seu útero para promover a gestação e, quando essa criança nasce, entregar o filho à solicitante ou ao casal solicitante, tá bom? Características deste acordo: ele é um acordo atípico, como a gente já viu, é um contrato que não tem previsão normativa em sentido estrito, é um contrato gratuito. A maioria desses pactos que envolvem reprodução assistida, eles devem ser gratuitos, de acordo com o nosso ordenamento. Em outros países é permitido a cobrança, mas aqui, a princípio, gratuito. Comutativo no sentido de que as partes já sabem de antemão qual é o exato teor da prestação que cada uma das partes deve cumprir, né? O contrário de comutativo, só para a gente se lembrar, são os contratos aleatórios ou contrato de risco, de alea quer dizer risco, sorte. Então, são os contratos de risco, no qual a parte não sabe exatamente qual é o exato teor da prestação a ser cumprida. Exemplo, o contrato de seguro é um contrato de risco, o contrato de jogo e aposta, quando a gente joga na Mega Sena, a gente não sabe se vai ganhar ou não. Então, há uma alea. Enfim, na verdade, todo acordo ele tem um pouco de alea e um pouco de comutatividade. O que vai dizer se ele é comutativo ou aleatório é o fato dele envolver maior risco ou menor risco. Mas aqui a gente considera como comutativo, pois as partes já sabem de antemão o que deve ser feito. A mãe substituta tem que disponibilizar seu útero e entregar o filho ao nascer para a mãe solicitante, e a mãe solicitante deve cumprir com a série de obrigações ou pagar o preço nos ordenamentos em que isso for permitido, tá bom? Então, é um contrato bilateral, formal e personalíssimo, sem dúvida nenhuma, um contrato que diz respeito ao exercício de direitos da personalidade, é um contrato personalíssimo, tá bom? Na sequência aí, as partes são mãe cedente do útero ou mãe substituta, ou surrogate mother, né, para os ingleses, mãe subrogada, mãe hospedeira, isso tudo são sinônimos, né? Mãe subrogada, mãe hospedeira, mãe cedente do útero. E do outro lado a gente tem a mãe, ou o pai, ou o casal, contratante responsável pelo projeto parental. Beleza? São duas partes. Agora a gente tem também uma espécie de interveniente, que é a clínica que vai realizar este procedimento. Primeira observação: alguns doutrinadores sugerem acertadamente que o médico que realizará o procedimento figure como parte interveniente, sem sombra de dúvidas. A clínica ou o médico, na minha opinião, ele deve intervir, sem sombra de dúvidas, no contrato. É uma espécie de mediador dos interesses das partes envolvidas. E outra observação importante
é que alguns doutrinadores sugerem também que se inclua ainda o nascituro como parte, ou seja, aquele ente que ainda não nasceu, na verdade, não seria nem o nascituro, seria o concepturo. Concepturo ou prole eventual é aquele ente que ainda nem foi concebido. Então, alguns doutrinadores sugerem que se inclua o nascituro como uma espécie de parte que terá apenas direitos, não terá nenhuma obrigação. Tem algumas críticas em relação a isso, que é o fato de, na verdade, esse tipo de disposição ela é desnecessária. Há uma desnecessidade de se incluir o nascituro como parte, tendo em vista que as garantias do nascituro já derivam diretamente da lei. Então, são garantias ex lege, tais como a garantia à assistência à educação, com base no princípio do melhor interesse da criança. Então, como a criança a nascer já tem uma série de garantias previstas no próprio ordenamento, e são garantias em relação às quais não se pode negociar, são direitos indisponíveis, eles não podem ser transacionados, não é possível negociar sobre, por exemplo, o direito a alimentos de um nascituro, enfim. Então, há algumas críticas em relação a essa necessidade ou possibilidade. Em relação à necessidade e possibilidade, não, é possível sim que se inclua, não tem problema nenhum, mas será que é necessário a inclusão do nascituro? Acho que não há necessidade. Amigos, nosso primeiro bloco aí já passou correndo e a gente volta daqui a pouquinho, dando sequência ao nosso contrato de cessão de útero, barriga de aluguel. Fiquem aí, tomem um cafezinho, uma aguinha e a gente volta daqui a pouco. Valeu!